Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Chegando aqui para mais uma edição do nosso webinar da indústria, sejam todos bem-vindos. Eu sou Geraldo Bastos, jornalista, editor do site Indústria News, industrianews.com.br, e esse programa, o Webinar da Indústria, tem um patrocínio e um apoio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. E hoje, no nosso programa, uma convidada super especial, Mariana Viveiros. Ela é supervisora de divulgação do IBGE aqui na Bahia. E hoje, sexta-feira, 8 de agosto, o IBGE divulgou, agora pela manhã, a pesquisa industrial mensal da indústria, né? Pesquisa que avalia a produção física da indústria. E a Mariana vai me ajudar a entender esses números, né, do primeiro semestre do ano, quem performou bem, quem se deu mal, enfim. Mariana, muito obrigado pela sua participação, bom tê-la aqui. E me fala um pouquinho desses números que você divulgou agora há pouco, né, que vocês do IBGE divulgaram agora há pouco. Fala aí de um modo geral dos dados de junho e depois a gente vai se concentrar nos dados do primeiro semestre, Mariana. Tá bom, oi Geraldo, todo mundo que está nos escutando, nos vendo. É uma alegria, né, poder participar desse programa, dessa conversa e tratar de um tema tão importante como a indústria, né? É uma atividade econômica bastante importante para o Estado, que gera empregos de qualidade e gera muita riqueza também. Então, a gente tem aí no mês de junho, aqui na Bahia, a gente tem resultados positivos para a indústria, principalmente quando a gente compara com maio. A gente tem um crescimento de 2,1% da produção, em geral, na passagem de maio para junho, retomando aí resultados negativos depois de uma queda que a gente tinha tido em maio. Quando a gente compara com junho do ano passado, né, a gente também, que é uma comparação mais interessante, porque ela vai mostrar, comparar o mês com o próprio mês, né? E às vezes você tem aí questões do mês que a gente consegue comparar de uma forma mais limpa, digamos assim. A gente tem um crescimento também aqui no estado de 0,8%, já não é um crescimento tão grande, mas ainda assim uma variação positiva bastante importante. E a gente tem aí esse crescimento no mês, né, junho contra junho, muito concentrado em 4 atividades. A gente investiga, né? O IBGE investiga a indústria extrativa como um todo, e a indústria de transformação, a gente investiga 10 atividades aqui no estado. Em alguns outros estados, isso muda, esse rol de atividades pode mudar. A gente investiga as atividades que têm mais peso na indústria, na geração de valor pela indústria no estado. Então, são 10 atividades, 4 delas crescem. Em junho, quando a gente compara junho deste ano com junho do ano passado, o maior crescimento e a maior contribuição positiva vem do setor de refino de petróleo e combustíveis, que é um setor importantíssimo da indústria baiana, que gera aí quase um pouco mais de 1/3 do valor da indústria, e ele aí cresce 7,2% em junho, apenas no mês de junho. Então, ele puxa um pouco esse resultado positivo. A gente tem outros setores que crescem também, a gente tem a fabricação de produtos de borracha, material plástico, que é muito acessória à indústria automobilística, não exclusivamente, mas bastante acessória à indústria automobilística. A gente tem a metalurgia, que cresce 1,6%. A metalurgia veio em 2024, com resultados muito ruins, né? E ela começa a mostrar aí alguma recuperação. E esses são os principais resultados, né? Eu falei que tinham sido 4 segmentos que cresceram em junho, mas foram só esses 3. Então, a gente tem em junho, no mês de junho, esses 3 segmentos sustentando uma alta aí da indústria de 0,8%. Bacana. Agora, no primeiro semestre, que aí a gente tem uma série mais robusta para analisar, né? Aí a gente tem aqui a alta de 0,7%, né, da indústria da Bahia, fica abaixo do resultado nacional, que foi 1,2%, e foi o 9º melhor resultado do país. Também, quando a gente compara com o primeiro semestre do ano passado, também houve queda, né? O primeiro semestre do ano passado foi melhor, 2,1%.
Dá uma análise geral sobre esses números e depois a gente começa a destrinchar um pouquinho os setores. Eu vejo aqui que o setor de petróleo e gás também se destacou. Mas, enfim, analisa esses resultados do semestre, como é que você observou, como é que você analisa? Você deu os principais dados, né? A gente tem um avanço de 0,7%, é um avanço menor do que no primeiro, é um avanço menor do que o país, um pouco menor, é o 9º avanço, mas são 18 estados, quer dizer, a gente está ali no meio da distribuição, a gente teve, assim, um primeiro semestre com resultados muito alternados no mês a mês, então a gente teve meses muito positivos e meses de queda, aí no balanço a gente vê o 0,7%, é um acumulado frente ao mesmo período do ano anterior, então, na verdade, é claro que a gente cresce menos do que no primeiro semestre de 2024, mas a gente cresce em cima do primeiro semestre, né, do ano de 2024. Então, na verdade, assim, é um resultado bem positivo. E o que a gente percebe, assim, que não é tão positivo em relação a esse resultado, é que a gente tem um resultado também muito concentrado. A gente tem a indústria extrativa mostrando queda, a indústria extrativa ela não tem, a gente não consegue detalhar ela aqui no estado, ela é analisada como um todo, mas ela vem aí num ano de resultados, sobretudo negativos, né? Dos 6 meses, sim, ela cai em 4, então isso se reflete no semestre, ela tem uma queda de 9,1%, mas a gente tem um aumento da indústria de transformação, embora concentrado em 4 atividades. Né? E aí, o petróleo, a produção de combustíveis, o refino de petróleo, ele, de fato, ela de novo vem se destacando, com um resultado de 7,6%. E, mais uma vez, assim como era no mês, assim como foi no mês também, nesse primeiro semestre, ela puxa bastante o resultado positivo. É muito difícil a gente ter meses aqui na Bahia, ou anos, né, em que a produção de derivados de petróleo não seja a principal influência, seja positiva ou negativa, porque, de fato, ela representa 33,9% do valor da produção industrial baiana, então, ela tem uma influência muito grande no resultado geral, né, e ela distorce um pouco, digamos assim, esse resultado geral, quando é para o bem e quando também, às vezes, é para o mal. Nesse caso, foi para o bem, mas aí a gente tem também outros segmentos importantes que tem crescimento no ano, né? E aí a metalurgia, mais uma vez, né, novamente, ela teve um ano de 2024 bem difícil, com resultados muito negativos, e vem mostrando aí alguma recuperação, e mais 2 segmentos também que tem crescimento no acumulado no ano, que são a fabricação de minerais não metálicos, que é muito cimento, né, material muito para construção civil, e também a fabricação de máquinas, que tem um crescimento importantíssimo, né, de quase 30%, né, quase 27%, e mostrou aí um resultado bem positivo. Bacana. Agora, por outro lado, Mariana, a gente tem aqui algumas preocupações. Uma delas é a questão da produtos químicos, né? A Bahia é uma referência em produção química, né? O polo sempre foi o motor da economia da Bahia há muito tempo, né? Ainda é, né? Tem uma representatividade no PIB muito forte, e aqui no semestre cai quase 8%, e há uma preocupação nacional, né? Por conta da invasão de produtos vindos da China, principalmente, tem toda uma preocupação, inclusive propostas do setor para tentar meio que frear essas importações e proteger a indústria nacional. Esse é um resultado ruim, né? Pela própria representatividade, como eu falei, do polo para a economia da Bahia, né? A fabricação de produtos químicos, ela também tem um peso importantíssimo, né? Na indústria do Estado. Eu vou dar uma pesca aqui para te dizer quanto é daqui a pouco, sim, mas, assim, ela tem uma queda importante, ela tem, na verdade, a segunda maior queda, né, no semestre, mas como ela tem um peso relevante para o setor industrial como um todo, ela acaba sendo sendo a principal influência negativa, né, para o desempenho do setor. A fabricação de produtos químicos, ela é a segunda atividade, né, mais importante
dentre as atividades da transformação industrial, ela é a segunda de maior peso na estrutura da indústria baiana. Ela só fica aquém mesmo do refino de petróleo. Então, ela cair 7,8% é um sinal bastante de alerta. E ela não é uma atividade que, há tempos, ela, de vez em quando tem uns meses positivos, mas ela, de fato, ela vem se apresentando como desafios aí, né, para o setor aqui no estado. Verdade. Essa questão do aumento de produção, né, esse resultado positivo no semestre, eu vi o Ministério do Trabalho, essa semana, divulgou os dados do CAGED, né, emprego formal, e isso acaba refletindo no emprego, né, porque os dados são bem positivos de emprego. Foram mais de 13 mil vagas no primeiro semestre, só na indústria de transformação da Bahia. Tem uma relação direta aí, não tem, Mariana? Com certeza, né? A indústria, ela além de gerar emprego, ela gera emprego normalmente de qualidade, né? Emprego com carteira, emprego formal, empregos mais estáveis, né? Você não tem tanta rotatividade, você não tem tanta variação no emprego industrial como você tem, por exemplo, no comércio, que é um empregador com muito mais, emprega muito mais gente, mas está também o tempo inteiro trocando de gente, né? E é importante também, quando a gente olha para esse resultado da produção industrial baiana, a gente lembrar uma coisa, que eu não sei se é claro para muitas pessoas, que a gente não tem aí mais a produção de veículos, né? A produção de veículos, ela era investigada até a última revisão da pesquisa. Na última revisão da pesquisa, pelas transformações que aconteceram aqui no estado com a saída da Ford, em 2021, esse segmento ele perdeu muito peso no estado. Então, ele sai da pesquisa agora. E a gente sabe que também é um segmento que está, em princípio, se reconstruindo um pouco no estado, e ele não está mais contemplado na pesquisa de indústria, por enquanto, pelo menos. Vamos esperar a próxima revisão. E a gente sabe que é um segmento que vem empregando muito, né? Nesse processo aí de novas fábricas, né, de novas produções aqui no estado, ele vem recentemente empregando muito. Verdade. Eu ia abordar essa questão com você, que eu sempre acompanho essa pesquisa, eu me lembro bem, né, como aparecia a produção de veículos automotores na pesquisa do IBGE e como isso foi sumindo. Inclusive, depois do fechamento da fábrica da Ford, ainda ficou aparecendo um bom tempo, né, tinha um pouco de resíduo ali. Você acha que, voltando à BID, vocês voltando à BID, perdão, a BID começando a fabricar veículos aqui na Bahia, isso começa a aparecer quando na pesquisa? Aí tem um delayzinho, alguns meses depois, como é que é isso? Tem um delay, não é de meses, não. Porque, se na verdade, periodicamente o IBGE está reformulando, não, atualizando, né? Não reformula, mas ele atualiza essas pesquisas de conjuntura, justamente para poder que elas ficarem mais alinhadas com a realidade. Mas, assim, não é um trabalho trivial, e o IBGE não revisa só a Bahia, ele precisa atualizar todos os estados. Então, isso acabou de ser feito. A mudança na base aconteceu no ano passado, né? Então, de fato, aconteceu isso. O que aconteceu com a indústria automobilística nessa pesquisa? Ela puxou a indústria baiana para baixo durante 21, 22, 23 e 24. Ela sai da pesquisa, porque, apesar da gente não ter mais a Ford, a gente ainda tinha alguma atividade e a gente tinha queda, né? Muita queda nessa produção, óbvio, por motivos óbvios. Você tem um fechamento de uma fábrica do tamanho da Ford, isso tem um impacto muito importante, tanto que acabou saindo. Então, agora a gente vai precisar esperar, né, essa produção ser captada na nossa pesquisa anual. Uhum. A gente tem uma pesquisa anual de indústria, né, e que pega a estrutura do setor ano a ano. Quando isso começa a entrar na pesquisa anual, aí o IBGE tem aí os seus rotinas de atualização, e certamente em algum momento aí no futuro, eu acho que não vai ser super próximo, infelizmente, porque acabou de ter essa revisão em 24. Então, eu acho que a gente tem que esperar um pouco, mas, enfim, inevitavelmente isso vai entrar, né? E é importante também a gente falar que nessa pesquisa anual da indústria, a gente também tem, o resultado tem uma certa defasagem, né? Porque a gente fecha num ano e divulga no outro ano anterior, então a gente divulgou 2023,
mas foram resultados muito positivos também para o setor, já positivos para o setor industrial do Estado, né, com aumento do número de unidades locais de indústrias e aumento do emprego industrial, né, que está, enfim, tem uma defasagem, mas de alguma forma já estava sinalizando lá atrás essa melhora aí do emprego industrial. Perfeito. Eu estou conversando com Mariana Viveiro, supervisora de divulgação do IBGE aqui na Bahia. Mariana, agora há pouco também, hoje, sexta-feira, a CNI divulgou uma pesquisa que mostra o crescimento do faturamento no setor industrial, e aí no Brasil como um todo, de 6,5%. Eu estava lendo o material deles e eles já alertam, né, já fazem algumas observações, já mostra queda em junho de faturamento da indústria e já prevê um segundo semestre muito difícil, né, por conta do que a gente está vendo aí, a questão do tarifaço que atinge em cheio o setor industrial no Brasil, né, e também aqui na Bahia, a FEB tem alertado para isso. O que é que você... Dá para fazer uma análise já pensando nos próximos meses? Enfim, o que é que você acha que pode acontecer aí em termos de indústria da Bahia? A gente vai enxergar isso em breve nas pesquisas, alguma queda, enfim. É difícil... O IBGE não faz previsão, né? Mas, assim, é difícil prever, mas é claro que, dependendo do impacto que efetivamente se tenha, eu sei que a CNI, né, ela fala já desse impacto, talvez mais em perspectiva, né, mais em expectativa, desculpa, mais em expectativa. Porque, assim, na verdade, o tarifaço, essas medidas mais difíceis começam a valer em agosto, então a gente imagina que elas vão ter um impacto um pouco mais para frente, de uma forma geral, talvez, e aí é preciso ver, de fato, com tantas exceções que foram abertas, qual vai ser o impacto nacional e local. Essa questão dos biocombustíveis, dos combustíveis, do refino de petróleo, ela tem uma componente de exportação, né, claro, mas ela também tem uma componente muito forte de consumo mesmo interno, né, que é o principal da Bahia. Eu não sei de cabeça qual que é a importância dessas produções industriais nas exportações, porque aqui na Bahia a gente sabe que a gente tem muita importância nas exportações do agronegócio, né, de alguns produtos agrícolas. Então, a gente pode ter algum impacto também na indústria alimentícia, né, que é uma indústria que teve um resultado ruim já nesse primeiro semestre, mas é uma indústria que vinha crescendo bastante aqui no estado. Inclusive, quando a gente pega estruturalmente em 2023, para essa pesquisa anual, ela é o grande destaque positivo lá em número de unidades, em número de empregos. Então, é preciso esperar, de fato, para ver como é que esse impacto vai ser e em quanto tempo. Agora, é claro que já tem aí as perspectivas ruins, às vezes já acabam impactando de alguma forma em alguns segmentos, as pessoas ficam mais, os industriais, as empresas ficam mais cautelosas, né? Ficam esperando um pouco para ver, seguram um pouco para ver como é que isso vai se desenvolver, desenrolar aí no segundo semestre, mas vamos esperar e torcer. É engraçado, você falou da questão da produção de alimentos, é engraçado como as pesquisas acabam conversando muitas vezes, né? A produção de alimentos cresce e é engraçado quando você observa a pesquisa de comércio, que vocês também divulgam mensalmente, como a questão de vendas em supermercados, né, deu um salto na Bahia, né, aumentou muito nos últimos meses, em função da melhoria de renda, em função também de Bolsa Família, que isso sempre ajuda, né? Enfim, isso é bacana. Me fala, você falou muito dessa questão da concentração da indústria da Bahia na questão do petróleo e gás, né, de refino de petróleo. Essa coisa de concentração seria um calcanhar de Aquiles da nossa indústria, né, do nosso parque industrial muito concentrado, e aí, quando está bem, está muito bem, mas também quando cai de vez, e aí assusta, né, mostra uma necessidade de diversificar esse setor na Bahia. A gente entende que sim, né? Essa é uma conversa que eu tinha muito até com as pessoas, com os responsáveis por essa pesquisa no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei logo aqui, né, porque eu estou na Bahia há 7 anos, então o meu foco Bahia é um pouco mais recente, e eu fiquei um pouco impressionada, né, como, na verdade, se você junta ali, sei lá, eu estou olhando aqui para a tabelinha dos pesos, se você junta
três segmentos, né, que é alimentos, produtos derivados de petróleo e produtos químicos, você já tem aí quase 70%, né, do valor da indústria. Então, é bastante, né? São três segmentos com quase 70%. Realmente, isso é um desafio, é um calcanhar de Aquiles, é um sinal amarelo, porque se vai bem, vai muito bem, se vai mal, vai muito mal, e às vezes tem cadeias, inclusive industriais, que são prejudicadas, né, por isso. Como, sei lá, material plástico, borracha, que tinha muita ligação, tem muita ligação com a indústria automobilística, e quando a indústria automobilística, que também era muito importante aqui, ela era, assim, se não me engano, a terceira, né, mais importante. Quando ela fecha, ela sai, ela cai muito, ela tem um impacto muito grande nessa outra atividade industrial também, né? Sim, é um calcanhar de Aquiles. O que a gente vê, na verdade, é que algumas produções vêm ganhando peso, né? Principalmente bebidas, mas produção de produtos de couro, sapatos, etc., também vem ganhando importância. Teve um momento que a produção de celulose e papel também estava muito pujante, e deu uma refreada, mas a gente não tem, por exemplo, novos segmentos, né, entrando no estado, porque existem outros segmentos que o IBGE investiga em outros estados, por exemplo, móveis, né, fumo, enfim, uma série de outros equipamentos eletrônicos, uma série de outras coisas que são pesquisadas e que não entram aqui na pesquisa da Bahia porque não tem peso suficiente para isso. Verdade. E falando no agro, você falou, e a gente lembra lá do oeste da Bahia, a soja também muito concentrado, né, exportações de soja, também quando há alguma queda, isso reflete. E mostra também, poxa, a gente poderia aproveitar para instalar indústrias na região lá, né, aproveitar não só exportar a matéria-prima, mas beneficiar a matéria-prima aqui na Bahia, né, seria bem bacana. A Impasa, inclusive, tem um grande projeto na região lá do oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, se eu não estou enganado. Mariana, eu queria lhe agradecer demais esse bate-papo. Foi muito bom para a gente entender o que aconteceu com a indústria da Bahia no primeiro semestre. Certamente nos veremos outras vezes aqui, o espaço está aberto, viu? E aí, qualquer coisa que você queira acrescentar, que você ache relevante, ressaltar, enfatizar nesse momento, fique à vontade. Eu só queria lembrar um dado também positivo, porque a gente tem aí a indústria, né? O último dado de PIB do estado da Bahia que o IBGE tem, é claro, a gente sabe que a CEI, ela pesquisa e ela tem um dado trimestral, eu confesso que eu não sei como é que foi no trimestre, mas o último dado anual mostrou um ganho de importância, de participação da indústria no valor gerado pela economia aqui no estado, é o PIB menos os impostos, né? Então, é um segmento que, apesar dos seus desafios, é um setor, né, que, apesar dos seus desafios, inclusive recentes, vem ainda ganhando participação. E isso é importante a gente saber, e é uma boa notícia para a gente olhar. E, enfim, eu estou sempre à disposição, o IBGE está sempre à disposição, e foi muito bom poder ter esse bate-papo aqui, e quando precisar, quando quiser, a gente pode falar assim sobre a indústria sempre. Bacana. Deixa eu só dar o testemunho final aqui. Assim, se tem um órgão público que o Brasil deve se orgulhar e deve, de todas as formas, proteger, trata-se do IBGE, viu? Um órgão essencial para o Brasil, para nós jornalistas de economia, muito, muito importante, né, por conta dos dados, dos pesquisadores. E aí, quando você leva isso para gestor público, né, para prefeito, para governador, para ministros, enfim, quem faz políticas públicas, quem pensa esse país, o IBGE é fundamental para ter esses dados, para pensar, para formular políticas públicas, né? Então, aqui fica meu testemunho e meu agradecimento, né, pelo órgão, e mais uma vez para você, Mariana. Agradecendo, Mariana, mais uma vez, eu conversei com Mariana Viveiro, supervisora de divulgação do IBGE na Bahia, agradecendo a FIEB, apoiador desse projeto. Até uma próxima oportunidade.